Então vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre esses primeiros passos aí para a gente começar o nosso trabalho no digital, tá? Deixa eu liberar aqui. Hum. Então, meninas, hoje a gente vai olhar um pouquinho para isso, tá? O que que é o principal, assim? Eu separei algumas dicas, assim, muito valiosas, que é principal para vocês começarem a divulgar o trabalho de vocês aí no digital, seja TikTok, Instagram, seja YouTube, o que vocês acharem melhor, tá? Então, sejam muito bem-vindas. Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, podem mandar no chat, pode abrir o microfone, a gente vai conversando, tá? E depois essa aula eu vou subir ela no YouTube, vocês podem rever depois também, podem encaminhar para outros psis se vocês quiserem, mas a aula vai estar disponível também depois no YouTube, tá? Então vamos lá. Então, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória no digital, né? Então, a Rai já me conhece, Camila, acho que estamos nos conhecendo, né? Mas eu sou psicóloga perinatal, tá? Já atuo nessa área há 7 anos, quase 8 anos já. E também sou especialista em psicologia da saúde hospitalar, então é a minha segunda especialização. Trabalhei por cerca de 4 anos no ambiente hospitalar, então foi onde eu tive contato aí com a psicologia perinatal, que foi onde eu comecei a atuar mesmo, né? Busquei a especialização. Já tem mais de 5 mil atendimentos nessa área, né? E agora também muitas alunas aí me acompanhando nas mentorias, né? Nesse curso aí de fortalecimento mesmo profissional, do trabalho com digital, com a psicologia perinatal. Então, faz mais ou menos 4 anos que eu venho trabalhando com digital. No começo eu tive muita dificuldade, então, no começo eu levava horas assim para gravar um mesmo vídeo, levava horas para pensar num post, para pensar num conteúdo, para organizar como fazer, né? E um dos objetivos da gente ter essa aula é para facilitar também um pouco o caminho de vocês, né? Para que não precise ser um caminho tão difícil, tão demorado, tão trabalhoso, mas que vocês consigam ter algumas ferramentas mais certeiras, assim, que você seguindo esse caminho vai dar certo de uma forma mais fácil, né? Então, existem algumas nuances que a gente precisa conhecer para conseguir divulgar aí o nosso trabalho de uma forma ética, de uma forma respeitosa e também de estar atraindo clientes, pacientes, tá? E lá no comecinho, quando eu comecei com digital, eu saí de um faturamento de mais ou menos 1.500 por mês, né, me sentia extremamente desvalorizada, me sentia muitas vezes triste, né, porque eu sempre gostei muito da psicologia, mas me sentia desvalorizada porque eu sabia que a psicologia tinha muito mais potencial, e foi isso que me motivou a mudar também, me motivou a fazer as coisas diferentes, né, então nesse período eu saí desse faturamento de 1.500 para chegar a faturar mais de 10K no mês, né, então também para mostrar para vocês como é possível com a psicologia a gente crescer, a gente viver bem, a gente realizar os nossos sonhos, ser valorizada, né? Então eu estou trazendo um pouco mais sobre isso também, porque eu acredito muito que todas nós psicólogas merecemos ser bem pagas, se sentir valorizadas, ser felizes com a nossa profissão, né? E não só o trabalhar por amor. A gente trabalha muito por amor, né? Com certeza. Mas a gente também paga contas, a gente também tem os nossos sonhos, a gente também tem os nossos objetivos, né? Então é um pouco disso tudo que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, dessa trajetória que eu fiz e que eu quero que vocês tenham mais facilidade mesmo nesse processo, tá? Então, vamos lá, vamos pensar nessa mentalidade, então, para começar. Então, acho que um dos pontos chaves é a gente começar a pensar nessa mentalidade que a gente tem, como a gente enxerga mesmo o nosso trabalho. Né? Então, mudar esse olhar de simplesmente vender coisas como se o vender fosse algo errado, como se fosse algo ruim. Né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia daquele vendedor chato, né? Que vai, fica em cima, fica insistindo, fica incomodando ali até fechar. Né? E nós, enquanto psicólogas,
é até um pouco antiético, né, a gente ficar incomodando tanto nesse sentido, né, o que não é o objetivo, mas a gente entender que o vender não é o ser esse tipo de vendedor, mas o vender é a gente saber falar sobre o nosso trabalho, a gente saber falar sobre o que a gente faz, como a gente faz, quem a gente ajuda, né? Então é a gente saber comunicar com quem precisa do nosso trabalho. Então, um dos pontos da nossa mentalidade é a gente começar a olhar para isso. Se eu não comunico sobre o meu trabalho, se eu não falo sobre o que eu faço, como eu posso ajudar essa pessoa, como é que a pessoa vai adivinhar que eu posso ajudar ela nisso que ela está precisando, né? Dentro da psicologia, dentro do nicho de vocês. Né? Então, um ponto-chave é a gente começar a olhar a venda como parte do nosso trabalho. Né? Eu falar do meu trabalho, eu mostrar o que eu faço, eu mostrar que eu sei fazer aquilo que eu faço, também é mostrar para essa pessoa que ela pode contar comigo, né? Que eu sou uma profissional que vou saber ajudar ela naquilo que ela está precisando, né? Que eu vou saber ajudar ela com as dores, com as dificuldades, com as potencialidades que ela tem. Então, a gente olhar que o vender não tem esse olhar pejorativo, ruim, mas que a gente, enquanto psicóloga, não aprende na faculdade, né? Não sei vocês, meninas, mas eu não tive nada de venda, de marketing, de como atrair paciente, né? Como atrair cliente, nada, nada, nada. Eu tive que buscar tudo depois, né? De formada. E o quanto é um ponto-chave, porque a gente é o profissional que está realmente vendendo o nosso trabalho. Né? Então, lembrem sempre disso, que o vender não é pejorativo, não é ruim, mas é a forma que a gente vai comunicar sobre o nosso trabalho para quem precisa dele, né? Para chegar nessas pessoas que precisam do nosso trabalho, tá? Outro ponto-chave da nossa mentalidade, entender que o marketing é cuidado e conexão. Então, o marketing não é só produzir qualquer videozinho ali de qualquer jeito, né? Não é só aparecer falando ali de qualquer jeito, né? Muito além disso, a gente pode olhar o marketing como um processo de construção de vínculo, né? Então, por quê? Porque eu vou aproximar dessa pessoa, vou ensinar ela sobre a psicologia, sobre a psicoterapia, vou ensinar ela sobre o porquê ela precisa, né? Eu vou mostrar para ela como isso pode fazer diferença na vida dela. Eu vou aproximar ela de mim para que ela entenda que eu sou uma pessoa que ela pode confiar, que ela pode confiar no meu trabalho, que eu vou me dedicar o máximo ali no processo dela, né? Então, esse processo de construir o vínculo é algo que nós psicólogas fazemos muito bem, né? Nós somos ensinadas a construir esse vínculo, a trabalhar esse vínculo em cada uma das nossas sessões com as nossas pacientes, né? Então, a gente também olhar o marketing como esse processo de construir esse vínculo, né? E não só o marketing, eu digo a questão de vídeo e tudo isso, mas a nossa comunicação, em que sentido? Na nossa imagem, na imagem que eu passo, na forma que eu falo com as pessoas que estão me acompanhando, na forma que eu me posiciono, né? Então, no post que eu vou colocar escrito, na forma que eu vou aparecer nos meus stories, na forma que eu vou aparecer nos meus vídeos, né? No conteúdo que eu vou trazer ali, tudo precisa ter uma intenção por trás, tá? E o digital vai ser só o meio que a gente vai ter para criar esse vínculo com esses potenciais pacientes também. Tá? Então, hoje, eu sempre falo assim, né, meninas, depois ali da pandemia, o digital, ele teve um ápice, assim, né, então, hoje em dia é muito comum, todo mundo que procura um profissional vai pesquisar no Instagram, né, para ver como que é o profissional, para ver com o que ele trabalha, como que ele fala, né, então, hoje em dia isso é extremamente comum, né, de você ir pesquisar para ver como que é aquela pessoa, se você gosta do jeito que ela fala, então é algo muito mais natural do que a gente pegar 5, 6 anos atrás, né? Então, o quanto é importante a gente estar presente dessa forma também, tá? O digital, ele vai ser uma extensão do nosso consultório, né? Ele não é como uma vitrine fria, né? Até coloquei o exemplo aqui. Não é como se fosse um lugar ali só para você postar algumas coisinhas. Não, é um lugar de conexão. Tá? Por quê? Vamos olhar o nosso perfil, o nosso digital, independente da rede que a gente esteja, vai ser às vezes o primeiro contato que a pessoa vai ter com nós.
né? Então, percebem o quanto é importante a forma que eu estou aparecendo ali, né? A forma que eu estou falando, a forma que eu estou me posicionando, a forma que eu estou colocando ali o meu conteúdo, que eu estou ensinando essas pessoas também, porque às vezes é o primeiro passo que a pessoa, o primeiro contato que a pessoa vai ter comigo. Ela vai olhar ali, ela vai falar, nossa, essa pessoa é uma boa profissional, vou chamar ela para ver como que é o serviço dela. Né? E aí a importância de estar presente, da gente comunicar, de estar muito claro no nosso perfil quem a gente é, o que a gente faz e como eu posso ajudar essa pessoa. Né? Então precisa estar extremamente claro ali para que a pessoa bata o olho ali e ela saiba, ah, eu sei que a Rai é psicóloga de mães. Né? Então, ela é psicóloga de mães, ela atende mães, ela ajuda dessa forma, faz o pré-natal psicológico, ou atende a psicoterapia, atende mulheres, atende crianças, independente do nicho, tá? Precisa estar escancarado ali no nosso perfil para que a pessoa entenda de cara o que a gente faz. Né, e como a gente pode ajudar ela. Então, não é só uma vitrine ali de apresentação. Lembrem que é um local de conexão também, né, onde a pessoa já vai criando essa conexão, criando esse vínculo e querendo aí, gerando esse desejo de querer o nosso serviço, tá? Alguns medos que são comuns aí nesse começo, né, pensando no digital. Acho que o julgamento, né, de outros profissionais, o olhar de outros profissionais, ou às vezes nem só de profissionais, mas às vezes de outras pessoas, né? Ah, agora virou blogueirinha, né? Tá postando trabalho no Instagram. Sim, que ótimo, que ótimo. Sabe por quê? Porque quem tá fazendo é quem vai crescer. Quem cresce, quem se desenvolve, quem sobe o faturamento, quem começa a ganhar mais com a psicologia, quem faz a psicologia crescer, é quem dá a cara a tapa. Né? Então, não deem bola para os julgamentos, meninas. Não deem bola. Eu mesmo já ouvi muito isso, tá? Principalmente no começo. Ah, a Jéssica saiu do hospital, agora tá fazendo postzinho no Instagram. Sim, mas são. Eu também ouvi, Che. Também ouviu? Eu também ouvi. Ouvi no começo do ano, aqui, eu fui chamada de psi-blogueirinha, viu? E sabe o quê? Isso é ótimo. Por quê? Porque as pessoas estão vendo o nosso trabalho. Né? Então, esse é o objetivo. Tá? Que o nosso trabalho seja visto, que as pessoas reconheçam, ah, a fulana fala sobre isso, né? Pegando o meu exemplo, a Jéssica fala sobre psicologia perinatal, né? Ela tem cursos para psicólogos, ela atende mães, né? Então, esse é o nosso objetivo. O julgamento das outras pessoas, lembrem que as pessoas estão falando de um lugar de fala que é delas, que não é nosso. Né? Então não tem nada de errado, né? Desde que a gente siga o conselho, né, o código de ética, que a gente cumpra ali com o que é especificado, dentro do que é correto, não tem nada de errado, porque é uma forma também de conscientizar as pessoas sobre o nosso trabalho, né, sobre essa importância, sobre alcançar as pessoas também. Né? Então, esse julgamento sempre fala mais sobre o outro do que sobre nós. Porque se o trabalho está dando certo, é isso que importa. Tá? Outro medo que eu vejo que isso trava muito e barra muitas vezes, o perfeccionismo. Ah, eu só vou postar quando tiver perfeito, quando tiver muito bem editado, quando tiver lindo, maravilhoso, só quando tiver assim, ó, perfeito. Isso às vezes trava muito, meninas. Então, nem sempre precisa estar perfeito. É algo que a gente vai evoluindo com a prática, tá? Se vocês forem lá bem para baixo no meu perfil, vocês pegarem meus primeiros vídeos, é uma diferença absurda dos vídeos de hoje, né? Por quê? Porque sempre quando a gente começa de algum lugar. Tá? Mas tomem cuidado com esse perfeccionismo, porque não precisa ser perfeito, precisa ser bem feito, tá ali, tá presente, ser constante, né? Então, questão de edição, questão até de edição ali de post, né? Estáticos, posts estáticos, as artes, são coisas que a gente vai evoluindo, que a gente vai melhorando, né? Mas não esperem estar 100% perfeito para começar. Comecem, a gente vai aprendendo no decorrer do dia a dia, da prática, e isso vai ficando mais fácil. Tá? Então, vale muito mais a pena a gente começar
do que às vezes ficar adiando, adiando, adiando e às vezes nunca começa, né? E um outro ponto que é bem importante, que eu vejo que às vezes traz um medo, às vezes traz uma insegurança, é essa questão da comparação. Né? Então, eu tô começando, mas nossa, fulana tem 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 80, 100, enfim. Nunca se compare. Sempre meçam vocês com a régua de vocês. Né? Então, às vezes a gente tá olhando alguém, a gente tá se comparando com alguém que tá lá no capítulo 10, 20 da trajetória daquela pessoa. E às vezes a gente tá no capítulo 1, 2, né? Então, vamos lembrar sempre de olhar aonde a gente tá. Né? Então, qual é o teu momento no digital, no teu profissional, e qual é o teu objetivo de crescimento, né? Não o da outra pessoa. A gente pode se inspirar, com certeza, né? A gente sempre pode se inspirar, mas não comparar, porque cada uma tem a sua trajetória, tem o seu processo e tem espaço para todo mundo. Né, tem espaço para todo profissional, existem muitas pessoas que precisam do nosso trabalho, então não se comparem, né? Foca em fazer o teu, em fazer do teu jeito, né? Não se preocupem, às vezes, em falar de um jeito mais formal ou de um jeito como a fulana fala muito bem, vou tentar fazer igual ela, não. Lembrem de ser vocês, porque é essa autenticidade que também vai atrair o público certo para vocês. Né? É essa autenticidade que vai trazer para vocês pessoas que se identificam com o teu trabalho e com o teu jeito. Né? Então, nada de ser essa psicóloga perfeitinha dentro de um padrão, porque isso mais afasta do que aproxima. Quanto mais real, quanto mais verdadeiro, melhor, tá? Melhor mesmo. Quanto mais vocês forem sinceras, deem a opinião de vocês, né, forem verdadeiras, mostrarem também, além da profissional, né, quem vocês são como pessoa, porque isso conecta, isso aproxima das pessoas. Então, é muito importante, tá? É muito, muito importante mesmo. A gente não precisa seguir um padrão de psicólogo para a gente conseguir crescer, desenvolver e atrair pacientes. É muito mais importante que você seja autêntica com quem você é como pessoa e como profissional, porque isso vai trazer as pessoas certas para você. Né? Então, mas vai ter gente que não vai gostar. Vai, mas aí não é teu público. Né? Aí não é essa pessoa que você quer atender. Não é essa pessoa que você quer ter perto de você. Né? Então, lembrem disso também, tá? De ser realmente quem vocês são, da forma que vocês são, tá? Tudo bem até aqui, meninas? Tudo certo? Sim? Então, beleza. Então, vamos pensar em alguns primeiros passos práticos para esse começo, para desenvolver aí no digital mesmo, tá? Primeiro de tudo, defina o seu público, tá? É a mesma coisa que a gente definir o nosso nicho, tá? Quem você quer ajudar e por que você quer ajudar essa pessoa, tá? Então, por exemplo, eu sou psicóloga perinatal, o meu nicho é psicologia perinatal, né? Então, lá no meu perfil a gente vai falar sobre isso. Né? Agora, eu estou focando um pouco mais no nicho de psicólogos perinatais, né? Então, é mais direcionado ainda, mas a gente precisa ter um nicho, tá? Com quem eu quero falar, quem é o meu público? São gestantes, são mães, são mulheres que estão em transição aí para a maternidade, transição de carreira, são psis iniciantes, são ali crianças, são mães que estão no processo de retorno ao trabalho, são puérperas. Qual que é o teu nicho? Né? Vai ser, por exemplo, a psicologia perinatal, mas o meu subnicho eu vou trabalhar só com gestantes. Nesse momento, eu vou trabalhar só com gestantes. Né? Então, pense em qual é o público, quem você quer ajudar e por que, que você quer ajudar essas pessoas. Porque quanto mais definido, melhor, tá? Então, quando a gente olha, né, já recebi várias perguntas assim, tá, Gê, mas é muito específico. Isso não é ruim. Eu não vou demorar mais para atrair pacientes, porque é muito específico, né? Gestante, por exemplo. Né? Então, será que dificulta? Será que eu não deveria postar um pouco sobre tudo da psicologia? Não, porque tem vários estudos e muitos influenciadores grandes, assim, pessoas que trabalham muito com digital, que sempre afirmam que quanto mais nichado, melhor.
Então, quanto mais definido, quanto mais específico o teu nicho, melhor. Tá? Por quê? Porque aí a gente vai atrair o público certo, que é um público definido. Tá? É diferente da gente atirar para todo lado, aí atinge um pouco de tudo, mas nem sempre consegue fechar, às vezes, aquele paciente, às vezes aquele acompanhamento, porque está atirando para todo lado. Né? Então, lembrem que quanto mais definido esse nicho, quanto mais definido esse público, melhor, porque o algoritmo também compreende melhor que precisa entregar para esse tipo de pessoa. Aí o próprio algoritmo começa a direcionar o teu conteúdo para esse público específico, tá? Então, o primeiro passo de todos é definir esse público, tá? O segundo, escolher um canal principal, tá? Então, aonde que você se sente mais confortável de trabalhar? É no Instagram, é no TikTok, é no YouTube, né? Aonde que você se sente mais confortável? Agora tem o Threads também, né? Então, aonde você se encaixa melhor, porque cada um desses canais de comunicação funciona diferente. Cada um tem um algoritmo diferente, um funcionamento, uma entrega, exige uma postura diferente. Né? Então, o TikTok é uma rede muito mais leve. Em que sentido? Tá? No sentido de que você pode aparecer ali, abrir a câmera e falar, e o algoritmo vai entregar do mesmo jeito. Né? Então, você pode fazer um vídeo longo de 3, 4 minutos e ele vai entregar. No Instagram, se a gente faz um vídeo de 3, 4 minutos, a retenção vai ser mínima. E não que seja ruim, porque a gente também precisa ter esses vídeos de autoridade no Instagram, mas para a gente pensar a diferença de entrega entre um e outro, tá? Então, o Instagram, ele exige uma postura mais séria, ele exige uma postura ali, principalmente no feed, né, de um padrão de entrega, né? Então, quanto mais padronizado, melhor, tá? Então, pensem aonde vocês se sentem mais confortáveis. Né? O TikTok, às vezes, é um lugar que você pode ali abrir a câmera, tá ali super tranquila, sem precisar estar super arrumada, falar, gravar teu vídeo, vai conectar e vai entregar, e o algoritmo vai levar, né? Então, cada ambiente desses exige um padrão diferente. Né? No YouTube, a gente precisa de uma boa edição, a gente precisa de um gancho muito bem organizado, a gente precisa de uma capa, que é a thumb, né? A thumbnail, a gente precisa de uma capa que chame muita atenção. Então, percebam que cada uma dessas redes vai ter uma demanda um pouquinho diferente que a gente vai adaptando. Então, dá para começar por um lugar que você sente mais confortável, tá? E depois a gente vai abrangendo para os outros e vai crescendo conforme vocês sentirem confortáveis, sentirem necessidade, tá? Então, lembrem sempre disso. Um ponto muito importante. Algo principal em todos os nossos posts é o gancho inicial, tá? Isso é algo que eu ensino lá na mentoria Lumina, que é a mentoria de digital mesmo, que é o gancho dos 5 segundos. A gente tem os primeiros 5 segundos para prender a atenção da pessoa no nosso post. Seja o post estático, seja o carrossel, seja o vídeo falado, seja o vídeo ali rapidinho, né, com uma frase ou algo assim. O gancho inicial precisa ser fortíssimo para despertar curiosidade, para a pessoa querer ficar no nosso vídeo, tá? Ou no nosso post, ou ler o nosso post até o final. Então, lembrem que o gancho inicial, ele é muito importante, tá? Então, é interessante começar em um desses canais, em uma dessas redes, comunicar bem ali, treinar bastante, e aí vai expandindo aos poucos, porque dá trabalho. Né, meninas, dá trabalho, então é algo que dá para ir crescendo aos poucos, para também não sobrecarregar a rotina de vocês, tá? Terceiro, monte a sua base. O que vai ser a nossa base? Aquilo que eu falei para vocês, a pessoa vai bater a cara no nosso perfil, ela vai entender quem sou eu, o que eu faço e como eu posso ajudar ela. Né? Então, ela bateu a cara ali no meu perfil, ela precisa saber que eu sou psicóloga perinatal, que eu faço atendimento para mães, que eu tenho mentoria para psicólogos, né? Eu estou usando o meu exemplo, tá? Mas no caso de vocês, ela precisa bater a cara ali no teu perfil e ela precisa saber que você trabalha com pré-natal psicológico ou que você atende puérperas, né? De que forma que você faz isso, né? Então,
precisa estar muito específico. E aí, o que a gente vai utilizar? A bio, meninas, a bio do Instagram é extremamente importante, tá? Ela precisa estar muito certeira naquilo que vocês fazem, tá? Às vezes uma frasezinha bonitinha é legal, mas ela não vai conectar. Tá, então é muito melhor a gente ter uma bio mais estratégica, mais diretiva, assim, mostrando o que você faz, né, do que ter só uma frase bonitinha ali da psicologia, que muitas vezes o nosso público não vai nem entender o que é aquilo. Tá? Então, lembrem sempre que a gente está falando com o nosso público. Né? A minha linguagem precisa estar acessível para a pessoa que me segue e para a pessoa que vai ser minha paciente, não para mim. Né? Como se eu estivesse me comunicando com essa pessoa o tempo todo, tá? A foto do perfil é extremamente importante, né? Então, a foto de vocês também precisa comunicar. O que vocês querem passar? Vocês querem passar acolhimento, empatia, autoridade, né? O que você quer comunicar? As cores que vocês usam no perfil, tá? Cores mais fechadas, mais escuras, passam menos acessibilidade. Quanto tons mais claros, mais neutros, mais leves, passam mais acessibilidade. Então, até dá uma pesquisada, né, nessa questão de cores, nessa questão da imagem, para a gente entender o que você vai passar já de cara com a foto do teu perfil. Né? Não, essa é uma pessoa acessível, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que eu posso ali chamar para conversar, vai me responder. É o que a foto de perfil de você está comunicando? Né? Também não dá para ser uma foto ali viajando do nada, se o perfil de vocês não é direcionado para isso. Né? Então, a gente precisa de uma foto mais estruturada, que comunique uma pessoa profissional, né? Que passe ali ou o acolhimento, ou a acessibilidade, o que vocês vão querer comunicar através do perfil de vocês, tá? Então, a nossa foto é importante. Os destaques ali também, tá? Então, isso focando mais no Instagram, porque TikTok e YouTube não tem essa parte de destaque, né? No Instagram, ali, os destaquezinhos, tá? É importante ter um destaque que fale sobre quem você é, tá? Então, quem sou eu, né? Conte um pouquinho da tua trajetória, por que você escolheu esse nicho da psicologia, como que você pode ajudar essas pessoas, tá? Então, são coisas que é bem importante a gente incluir ali. Deixa eu só abrir aqui, que tem alguém pedindo para entrar. Uhum. Então, é importante ter ali esse destaque. Outro exemplo que pode ter ali, tá? Às vezes pode ter um destaque ali com os teus serviços. Quais são os serviços que você oferece? Outro destaque com depoimentos, né? Depoimentos de pacientes que você já atendeu. Lembrando, meninas, sempre sem expor o nome, né? Lembrem de nunca expor o nome do paciente, de sempre pedir autorização, tá? O conselho não proíbe que seja exposto o depoimento, mas a gente precisa ter esse cuidado, né? De não expor ali o nome, nem foto da pessoa, nada nesse sentido, tá? Então, às vezes, o depoimento, às vezes, de grupos que você faça, né, de cursos que você faça, assim, de grupos é muito legal. Lembrem de sempre pedir depoimento, porque depoimento é prova digamos que, de um bom trabalho, né? Então, a gente pode até colocar dessa forma. Então, quando a gente tem ali os depoimentos do nosso serviço, as pessoas vão ver que já teve outras pessoas utilizando desse serviço e que foi bem feito, né? Então, também é outra opção de destaque, tá? Então, ali os focos dos destaques é importante, principalmente quando a pessoa chega no teu perfil, tá? Então, quando ela chega no perfil, se vê que tem os destaques ali, já vai aproximar um pouquinho mais, tá? Então, falando sobre você, falando sobre o teu trabalho, quais são os teus serviços, depoimentos, né? Coisas, provas sociais, os depoimentos são provas sociais. Ou vamos supor, outro exemplo, tá, meninas? Vocês foram convidadas para dar uma palestra, né? Ou para falar num programa de TV sobre saúde mental ou algo específico do nicho de vocês, coloquem isso como destaque, mostrem o trabalho de vocês, tá? Então, isso é bem importante. E uma descrição clara,
tá? Essa descrição clara pode, às vezes, ser um post que você deixa fixado ali, né? Por exemplo, de boas-vindas ao teu perfil, aonde também você vai se apresentar, você vai contar um pouquinho sobre você, vai contar quem você é, né? Ou às vezes um post ali específico sobre os teus serviços, né? Que você vai especificar o que você faz, como você ajuda essas pessoas. Então, precisa estar muito claro o que a gente faz ali quando a pessoa bate o olho no nosso perfil, tá? Então, um exemplo: ajuda os gestantes a viverem a maternidade com mais leveza e segurança emocional, tá? Evitem, meninas, utilizar muito termo técnico, tá? Porque as pessoas que são o nosso público, a não ser que sejam psicólogos, não vão entender os nossos termos técnicos. Então, quanto menos termo técnico, quanto mais simples, melhor, tá? Porque vai ser mais fácil para as pessoas entenderem o que a gente está querendo dizer. Tá? Então, tanto ali na bio, quanto nos nossos posts, evitem muitos termos técnicos, tá? Tudo que a gente puder sintetizar, traduzir e deixar de uma forma mais clara e mais fácil de entender, melhor, tá? Outro ponto bem importante: crie conteúdo de valor. Não só para você mostrar que você sabe, como se você estivesse falando sozinha, né? Lembrem que a gente sempre está falando com a pessoa que é o nosso público, mas principalmente para conectar. Então, eu vou conectar o que eu estou falando com a dor dessa pessoa, com o desejo dessa pessoa, né? Então, por exemplo, eu vou conectar com o medo de não ser uma boa mãe. Eu vou conectar com o medo de não dar conta desse bebê, né? Ou o medo de uma depressão pós-parto. Eu vou conectar com essa dor e eu vou mostrar, eu vou psicoeducar essa pessoa, eu vou mostrar para ela qual é a solução, né? Então, a gente sempre precisa de conteúdo de valor. E como é que a gente vai criar esse conteúdo de valor? Em cima das dores, dos desejos da pessoa que é o meu nicho, né? Em cima do desejo que o meu público tem. Né? Então, aí eu vou criar o meu conteúdo de valor. E dentro disso, a gente tem todos os níveis de consciência, né, de conteúdo, mas a gente sempre vai pensar tanto em conteúdo que vá conectar, que vá trazer esse público para perto de mim, quanto um conteúdo que vai ensinar, que vai educar, quanto, por exemplo, eu dar dicas, ensinar técnicas, né? A técnica de respiração para ansiedade, por exemplo, uma técnica de vinculação com o bebê, né? Então, são vários exemplos que eu posso utilizar aí, mas que criam um conteúdo de valor, tá? Como eu vou saber se está dando certo, né? Se a minha retenção tá legal, se tá atingindo ali, né, as métricas no mês, eu vejo que tá crescendo, tá sempre crescendo, se tá crescendo o número de seguidor, mas principalmente se tem pessoas chamando você e conectadas com o trabalho. Se tem pessoas comentando ali os posts, compartilhando, mas principalmente pessoas chamando você e falando, quero saber como que funciona o teu trabalho. Né? Me explica como que funciona esse atendimento, né? Eu respondendo os teus stories ali, gostei disso aqui, como é que funciona? Você me explica? É a principal métrica, tá, meninas? Então, isso é extremamente importante, tá? A gente criar conteúdo de valor, porque aí a gente sabe o quê? Que tá chegando na pessoa que eu quero que chegue, né? Então, se o meu conteúdo tá chegando nessas pessoas, é porque é um conteúdo de valor, é porque tá dando certo, tá? Outra coisa que também é muito importante, que conecta muito, mostrar os bastidores, né? Então, aquilo que a gente comentou, mostrar um pouquinho de vocês também, né? Quem vocês são, os bastidores, às vezes, do consultório, do atendimento, né? Da organização do teu trabalho, ou da tua rotina, do teu dia, né? Como psicóloga, como pessoa, porque isso conecta. E isso, pessoas aproximam pessoas. Lembrem disso. Né? A gente não precisa estar ali só como um personagem, só uma psicóloga ali profissional e inacessível. Não, pessoas conectam pessoas, tá?
Então, um exemplo, eu gosto muito de mostrar ali minha rotina, né, rotina de treino, eu gosto muito de colocar o meu cachorrinho Thor, né, não sei se algumas de vocês já viram, já acompanham ali, mas é algo que conecta muito, por quê? Porque pessoas que eu nem conheço chegam para mim e falam assim, nossa, cadê o Thor Augusto? Faz dias que você não posta ele, onde é que ele tá? Né, como é que tá? Ou adorei que você colocou, sempre poste mais ele, né, então é pessoas que conectam pessoas, né? Então lembrem que os bastidores é muito legal, tá? Porque vai conectar, vai gerar identificação, vai conectar, tá? Histórias reais, né? Então, histórias reais, tanto se você for a tua persona, né? Então, se você for a tua persona transformada, é legal compartilhar histórias, quanto histórias, às vezes, de sucesso, ou, por exemplo, de casos que você acompanhou, mas claro, mudando um pouquinho, né, gente? Sempre tomem esse cuidado, por favor, de alterar algumas coisas ou de criar uma história em cima, né, para você compartilhar, né? Então, um exemplo, tá? Eu fiz um vídeo que deu muito certo, que foi um vídeo que eu contei uma história de uma pessoa que eu atendi no ambiente hospitalar que pediu para tirar foto com o bebezinho que faleceu. Né? Então, eu comecei contando a história, falando, será que é normal uma mãe tirar foto com um bebê morto? Né? E aí a gente conta a história sem dar detalhes, sem expor a pessoa, né? Mudando às vezes um pouco o contexto, mas histórias reais é algo que conecta muito, que gera identificação, tá? E que vai aproximar também no nosso trabalho. Então, histórias é muito legal também. É o que a gente chama de storytelling, né? De você contar uma história. Tá? Pode ser uma história fictícia, pode ser uma história sua, desde que conecte com o teu público, pode ser uma história baseada ali, mais ou menos, num caso que você tenha acompanhado, né? Mas sempre tomem cuidado para a gente não ultrapassar o limite, né, do que a gente vai contar, tá? Então, é legal, conecta e dá super certo, tá? Então, essa parte de conteúdo de valor é muito chave, tá? Tenha uma oferta clara. Então, as pessoas também precisam saber o que a gente faz. Né? Então, se eu faço pré-natal psicológico, se eu faço psicoterapia online, psicoterapia presencial, se eu trabalho com um grupo, com mentoria, se eu trabalho com um grupo de gestante, com um grupo de ansiedade, com um grupo de adolescente, independente, tá? As pessoas precisam saber o que você faz. E aí entra um ponto bem importante. Você precisa repetir sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Uma pergunta que eu já ouvi também, nossa, Gê, mas daí eu vou estar falando sempre a mesma coisa, né? Eu vou estar repetindo ali o mesmo conteúdo? Vai, porque a gente tá careca de saber do conteúdo, né? Mas as pessoas que estão acompanhando a gente não estão. Então, eu sempre preciso reforçar, tanto nos meus posts quanto nos meus stories, o que eu faço, como é o meu trabalho, como eu ajudo essas pessoas, né? Então, não tem nenhum problema você estar sempre relembrando, né, que você faz o pré-natal psicológico, ou que você faz o atendimento individual, ou que você tem o grupo tal que funciona de tal forma. Sempre estar relembrando, tá? Toda semana estar postando e relembrando sobre isso, tá? Estar trazendo. Vocês podem usar caixinha de pergunta, né? Ai, Gê, mas não tem muitas pessoas que me mandam pergunta. Manda você mesmo, né? No começo é assim mesmo, manda ali algumas perguntas para você e com o tempo isso vai crescendo e vai evoluindo, tá? Mas faz caixinha de pergunta, fala sobre o teu serviço, explica como funciona, mostra qual que é o teu diferencial, né? O que que você tem de diferente que essa pessoa pode escolher você, né? Ai, mas tem infinitas psicólogas perinatais, tá? Mas qual que é o teu diferencial? O que que você tem de diferente para essa pessoa escolher você, né? Vamos apresentar o trabalho ali. Então, tenha sempre essa oferta muito clara, para que a pessoa saiba que você faz isso, tá? Comece a convidar. Então, tudo que a gente fizer ali, a gente precisa ter uma CTA, que é a chamada para ação. Tá? Então,
tudo que eu postar, eu vou convidar essa pessoa a ter uma ação através daquilo que eu postei. Né? Então, por exemplo, se você se identificou com esse post, me chama no direct que eu te explico como funciona meu acompanhamento, né? Ou comenta aqui embaixo se você já sentiu assim, salva esse post para você ver depois, envia para uma amiga que também está passando pela mesma coisa que você. Né? Então, são vários tipos de CTA que eu posso utilizar, mas eu sempre vou levar essa pessoa para ter uma ação a partir daquele vídeo, a partir daquele post, né? Então, lembrem que todo post a gente vai chamar a pessoa para fazer alguma coisa com ele. Né, ou para comentar, ou para curtir, ou para salvar, ou para compartilhar, né, ou chamar a gente ali para saber sobre o nosso acompanhamento. Né? Então, ali, tem uma vaga para acompanhamento nesse mês. Se você se interessou, me chama no direct que eu te explico como funciona. Né? Então, a CTA também é fundamental, porque senão a gente faz um post ali super bem elaborado, e a CTA, meninas, é uma coisa que vai entrar em qualquer rede social que você tiver, tá? Seja Instagram, TikTok, YouTube, tudo, tá? O gancho e a CTA são importantíssimos em todos eles, tá? Então, a gente sempre vai olhar para CTA, porque senão eu posto ali, né? Igual eu tava falando, tá tudo bonitinho o meu post, e aí eu não levei essa pessoa para lugar nenhum, né? Eu não disse o que eu quero que ela faça a partir disso. Né? Então, lembrem que colocar ali essa chamada para ação também ajuda a direcionar a pessoa para o que ela tem que fazer, tá? Outro ponto bem importante, se vocês vão fazer legendas, tá? Ah, é um post para ler a legenda, leia a legenda aqui embaixo. Não coloque um textão corrido, tá? Façam espaçamento, parágrafos, porque hoje em dia as pessoas já têm dificuldade de parar para ler as coisas, né? A gente vive num mundo muito imediatista. Então, o separar, o evitar posts muito longos, leituras muito longas. Quanto mais a gente facilitar a pessoa permanecer ali no meu post, melhor, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Me deem um sinalzinho aí. Então, beleza, qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? Erros comuns de quem tá começando. Então, coisas que às vezes a gente nem percebe, né? E que é bom a gente ter alguém para falar, olha, vamos cuidar aqui, né? Não precisa ser dessa forma, tá? Um que a gente já falou, né? O querer ter tudo perfeito antes de começar. Às vezes o querer ter tudo perfeito só atrasa, né? Atrasa o teu começo e atrasa o teu faturamento também, porque aí vai demorar mais para esses pacientes chegarem até você e, consequentemente, para você subir o teu faturamento, tá? Então, lembrem que não precisa estar perfeito, né? A gente precisa começar. Começando, eu vou praticando, eu vou melhorando, eu vou estudando, eu vou evoluindo, mas eu preciso começar, tá? Mudar de público toda semana, e nem só de público, mas às vezes eu tá falando com todo mundo, né? Uma hora eu tô falando com gestante, outra hora eu tô falando com adolescente, outra hora eu tô falando com criança, outra hora eu tô falando com idoso. Isso é algo que prejudica muito, tanto o crescimento quanto a atração do nosso público, tá? Então lembrem que quanto mais definido, melhor. Tá? Você não precisa falar com todo mundo, você precisa se comunicar certo com o teu público, tá? Fazer postagem sem intenção. Então, tô ali postando, mas eu achei legal esse vídeo aqui, vou postar. Tá, mas qual que é o objetivo desse vídeo? Né? Você quer atrair pessoas para o teu perfil? Você quer gerar uma venda com esse post? Qual que é a intenção? Todo post que eu faço precisa ter uma intenção por trás, tá? Querer somente visualizações e novos seguidores. Né? Então, eu quero bater 1 milhão de visualizações, eu quero bater 10 mil seguidores. Legal, mas o que adianta você ter 1 milhão de visualizações e não ter fechado nenhum paciente? O que mais importa é a nossa conversão, né? É a nossa venda, porque é aí que vai estar a qualidade do nosso trabalho, que vai estar o nosso faturamento e, consequentemente, a tua qualidade de vida, o teu bem-estar, né? A tua realização dos teus sonhos, enfim. Então, não importa número de seguidores, número de visualizações, o que mais importa é a conversão que está acontecendo a partir disso, tá? Número de seguidores serve para quê? Para passar autoridade, tá? É o que passa a autoridade. Mas
Não quer dizer que se você tem 1.000 seguidores, você não vai conseguir passar autoridade, você não vai conseguir vender, porque você vai. Tá? Desde que a nossa comunicação esteja alinhada com o público, que esteja sendo uma comunicação correta, eu vou conseguir fazer venda sim, eu vou conseguir trazer esses pacientes e eu vou conseguir também crescer o meu perfil, né? Então, lembrem que o principal, o nosso objetivo principal não é número de visualização e nem número de seguidor, tá? Porque você pode subir o faturamento tranquilamente, independente do número de seguidores ali, tá? Outro erro que acontece bastante, não mostrar o rosto ou não criar conexão. Ai, Gê, mas eu não consigo falar, não consigo fazer vídeo falado, não me sinto bem, me sinto insegura. Tudo bem, eu acho que é algo que a gente pode ir treinando, né? Que a gente pode ir tentando amadurecer. Por quê? Porque o teu rosto conecta, né? É a tua empresa, é o teu negócio, é o teu trabalho, né? Então, você, como pessoa, vai conectar e vai gerar vínculo mais do que qualquer outra coisa que você colocar ali, né? Então, a importância de você aparecer, né? Mesmo já ainda não consigo gravar vídeo falando e postar, às vezes um videozinho teu sem falar, às vezes uma foto tua no post que vai falar sobre isso, né? Ou aparecendo nos stories, fazendo um videozinho, vamos pensar um videozinho de rotina, fazendo uma maquiagem, né? Tomando um café, alguma coisa assim, mas que apareça você também, porque isso conecta, tá? E esse criar conexão aproxima. Então, quanto mais você estiver ali, mais conexão vai criar, tá? Então, lembrem disso também. Não significa que precisa, por exemplo, ignorar as dificuldades, se elas existem, e forçar a barra. Não. Mas a gente precisa descobrir formas de fazer dar certo para que você vá se sentindo segura nesse processo, para ir amadurecendo também essa ideia de aparecer mais, tá? E outra coisa que vai criar conexão também é a gente conhecer o nosso público, né? Então, a gente conhecer quais são as dores e os desejos do nosso público e eu falar sobre isso. Então, isso também vai criar conexão, porque aí o meu público vai se identificar com o que eu tô falando ali para eles, tá? E outro erro, não ter constância, né? Então, às vezes, desanimar por ter pouca resposta. Nossa, fiz um post ali, teve 10 curtidas só, né? Às vezes dá aquela desanimada, ai, né? Fiquei meio borocochô, assim, desanimei, não teve o resultado que eu esperava. Gente, trabalho com o digital é perseverança, tá? É perseverança, tem posts que vão dar muito certo, que vai subir bastante, que vai trazer interação, vai trazer venda, e tem post que não vai trazer, né? Que vai estar ali, vai ter pouca curtida, pouca visualização, e tá tudo bem, né? E principalmente, com o tempo, a gente vai conhecendo os estilos de post, né? Então, principalmente quando eu faço um vídeo falado, um vídeo maior, um vídeo de autoridade, ou até mesmo posts de vendas, eles não vão viralizar, eles não vão ter muitas curtidas, porque não é o objetivo deles. O objetivo deles é passar autoridade. Então, quando eu entendo para que serve o meu post, eu consigo ficar mais tranquila por não ter tanta resposta em alguns posts, tá? Então, lembrem disso também, a constância, ela é importante. O algoritmo funciona muito com constância, tá? Então, não consigo postar todos os dias, consigo postar uma vez por semana. Então, vamos tentar se comprometer, postar uma vez na semana, tentar postar sempre no mesmo dia. Toda sexta-feira eu vou fazer um post. Toda sexta-feira, né? Então, sempre no mesmo dia, por quê? Porque a gente vai treinando o algoritmo para ele entender quando eu vou postar ali, que naquele dia o meu perfil vai movimentar. E aí o algoritmo já vai entregando melhor. Tá, já consigo postar 2 vezes na semana, terça e quinta, terça e sexta, né? Tentem organizar essa constância de uma maneira que funcione para vocês. E aí, isso é muito pessoal, tá? Porque depende da rotina de cada uma, né? Do ritmo de produção de conteúdo de cada uma, mas essa constância, ela é importante, tá? Sabe aquela frase bem comum, assim, quem não é visto não é lembrado? E é bem isso,
né? Então, essa constância ela é importante. E lembrem que vai ter posts que vão entregar super bem, que vão crescer, e vai ter posts que não. Mas isso é para todo mundo. Não é só porque você está começando, não é só porque é o teu conteúdo, isso acontece para todo mundo, tá? E às vezes a gente vai fazer aquele vídeo ali, nossa, eu tenho certeza que vai bem. E não vai nada bem, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou analisar o porquê será que não foi bem. O que será que eu fiz aqui que não deu bom? Né? Será que foi um vídeo muito longo? Será que a minha legenda ficou meio pesada? Ficou difícil de entender? Será que a minha comunicação não ficou alinhada? Às vezes é o estilo do post, tá? Pode ser que o teu público se identifique mais com vídeos curtos e que não curta muito o carrossel, por exemplo. Então, isso é teste, tá, meninas? Isso é teste. Vocês vão testando e vão vendo o que funciona dentro do perfil de vocês, para o público de vocês, tá? Dúvidas até aqui? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Qualquer coisa vocês falam, tá? Pode mandar no chat, pode abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? Algumas dicas, então, tá? Lembrem que começar no digital é como se a gente fosse atender o primeiro paciente. A gente vai aprendendo fazendo, né? Então, vocês lembram do primeiro paciente que vocês atenderam? Eu lembro. Foi um atendimento hospitalar, eu saí horrorizada, atrás da minha orientadora, que eu achei que eu tinha feito tudo errado, né? Primeiro atendimento eu lembro até hoje, assim, como se fosse ontem. E, gente, isso faz o quê? Uns 9, 10 anos do meu primeiro atendimento. E aí minha orientadora orientou e no fim estava tudo certo, né? Mas o quanto a gente aprende fazendo, né? Então a nossa prática vai levando a melhora, a perfeição, como falam, né? O senso comum, mas a gente aprende fazendo. Então a gente vai aprender a fazer vídeo fazendo vídeo, né? Falando, editando, e a gente vai pegando o jeito, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo o que, que o nosso público gosta mais, o que, que vai gerar identificação, que tipo de post que vai dar certo, né? Então lembrem que a prática é o melhor para a gente ir crescendo e a gente entendendo, tá? Então, dicas chaves para a gente fechar nossa aula. Escolha um público e escreva uma frase da bio, tá? Então, escolha qual vai ser o teu público, ou qual vai ser o teu nicho, né? E escolha uma frase que vai mostrar para essas pessoas o que tu faz, como você pode ajudar elas, tá? Quanto melhor, quanto mais definido, melhor, tá? Defina o teu nicho e a tua persona. Então, o nicho e o público é praticamente a mesma coisa, tá? Mas a nossa persona, o que que é a nossa persona? É essa pessoa com quem eu vou falar. Tá? Então, quando eu defino a minha persona, eu vou definir ali, a minha persona é uma mulher entre 20 e 30 anos, ela tá gestante, ela tá ansiosa, tá preocupada com a gestação, tá preocupada com o parto, tá com medo de não ser uma boa mãe, ela sonha em ser uma ótima mãe para o filho, ela quer ser uma mãe saudável, e aí, dentro da minha construção da minha persona, eu vou colocar quais são as dores, quais são os desejos, e eu vou conversar com ela. Então, tudo que eu fizer ali, seja no meu Instagram, seja no meu TikTok, seja no meu YouTube, eu vou conversar com essa persona, como se eu estivesse falando para ela as coisas, tá? E fazer um post estratégico se apresentando e mostrando o seu trabalho. Tá? Então, pode ser ali nos stories, pode ser um post que você vai deixar fixado ali no teu perfil, né? Falando sobre você, quem você é, o que você faz, né? Falando do teu trabalho, mas fazer esse post estratégico também, quando a pessoa bate o olho ali no perfil, ela vai saber ali quem você é, ou ela vai saber para onde ir, né? Ela vai dizer, aqui tem um post que fala o que, que essa pessoa faz, vou ali olhar. Né? Então, essas dicas são dicas bem importantes para a gente dar esse primeiro passo em relação a isso. Beleza, meninas, dúvidas? Bastante informação, né? Mas são informações, assim, que são realmente, acho que os pontos principais para a gente conseguir começar de uma forma mais correta.
tá? Que se eu tivesse ouvido isso lá quando eu comecei, teria facilitado muito minha vida, né? Depois eu fui aprendendo, fui estudando, fui fazendo mentoria, mas no começo a gente precisa desse norte, né? Então é algo que facilita muito. Beleza, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou subir a aula lá no YouTube para vocês. Assim que subir para o meu e-mail, eu já subo ela para o YouTube e disponibilizo caso vocês queiram rever. Se quiserem encaminhar também para outros psis, compartilhar, fiquem bem à vontade, tá bom? Deixa eu encerrar a gravação. Obrigada, Gé, pela aula.